Ok, vamos dando início então a mais um vídeo encontro, né? Que muito bom poder estar junto com você em mais um encontro, em mais uma oportunidade para nós falarmos sobre os Yoga Sutras de Patanjali. Nós estamos cada vez mais progredindo frente aos nossos encontros e cada vez mais há necessidade de nós retroagirmos, né? Observarmos os vídeos, assistirmos os vídeos que aqui já foram gravados, observar os temas que aqui já foram expostos, né? A particularidade de cada um dos vídeos que já foram descritos, para que nós não venhamos perder os fios, né? Porque sutras é fios, né? Os fios que faz a ligação do yoga, a ligação desta união, para que nós possamos fazer a compreensão exata, a compreensão, né, mais espúria, a mais depurada possível do que significa os Yoga Sutras. Porque apesar de nós estarmos indo hoje para mais um vídeo e dando uma sensação de que o vídeo anterior e esses vídeos e o vídeo que nós vamos fazer hoje são distintos, na realidade não, eles são interligados entre eles. Então é muito importante muitas vezes você fazer essas revisões, é muito importante muitas vezes você assistir vídeos anteriores. Muitas vezes você está assistindo esse vídeo, acredito eu que deve ser o 17º vídeo, né? Nós vamos estar, vai ser o 17º vídeo dos Yoga Sutras. Muitas vezes você está assistindo, aí você volta e assiste o primeiro, e o primeiro traz um gancho que vai fazer o complemento do 17º, porque é isso que fica ocorrendo quando nós estamos mergulhados em um estudo dos yogas, né? Nos estudos dos Yoga Sutras. Não é sinal que nós estamos estudando um determinado Yoga Sutra, um determinado aforismo, que quando nós observarmos os aforismos anteriores, eles não complementarão, porque tudo é um fio, né, da linha extensa da caminhada do yoga, que nos habilita a nós a crescermos, habilita-nos a ter um conhecimento, né, por mais que esse conhecimento não é um conhecimento muito aberto, muito claro, mas ele vai se depurando, ele vai ficando límpido, ele vai ficando cristalino, ele vai ficando aberto e cada vez mais, né, transcendental a partir do momento que nós vamos avançando em nossa caminhada do yoga. A partir do momento que nós vamos fazendo esse avançar, a partir do momento que nós vamos crescendo frente a esta caminhada do yoga, nós vamos evoluindo cada vez mais, nós vamos tendo esse crescimento cada vez mais. Nos últimos encontros, nós começamos uma sessão de vídeos que culminou no fechamento no vídeo anterior, né? Nós começamos a trazer para vocês sobre a supressão, né? Essa supressão da Chitta Vritti Nirodha, né? Se lembra? Chitta Vritti Nirodha, que é a supressão, né, de tudo isso, da mente, que é o parar, sossegar, tranquilizar, centrá-la, né? Concentrá-la e depois suprimir, né? Fazer essa supressão aí da mente. Qual que eram os caminhos? Tinha 2 caminhos, dos 3 caminhos, tinham 2 deles que eram exercidos explicitamente ou puramente através da nossa vontade. Essa vontade que envolve esforço, né? Essa vontade que ela é dividida em esforço, e também um caminho que é dividido na questão do desapego, né? Desapego ou renúncia. Nós vemos esses 2 caminhos que são práticas que nós vamos realizar, são caminhos que nós vamos realizar. Mas nem por isso o terceiro caminho não está interligado com tudo isso, né? O terceiro caminho hoje, ele estaria envolvendo-se, né? Ele estaria envolvendo-se dentro da prática e também dentro do desapego, que é o caminho da autoentrega, que nós vamos ver um pouco mais lá adiante. Então nós começamos no vídeo de número 12 a falar como é que a gente conseguiria, né, esse estado de Nirodha, esse estado de Chitta Vritti, né, paralisar os movimentos da mente, que nós descobrimos que o nosso próprio corpo astral, o nosso próprio corpo das emoções, os nossos próprios instintos, esse sentimentos, instintos e emoções, né, que tudo isso trazia também um movimento, né, para Chitta Vritti Nirodha, né, Chitta Vritti, né, trazia um movimento muito frenético. Eu vou usar essa palavra, não seria a palavra adequada, mas é que me veio à mente nesse momento. Então nós fizemos essa viagem e nós descobrimos que os passos eram esses.
Era compreender, primeiramente, que nós tínhamos que fazer um esforço, que há um esforço, que as forças entrariam no campo de Ashtanga Yoga, que nós vamos saber mais à frente o que é, e nós vimos também que fala sobre renúncia, né? Na parte das renúncias, que seria abhyasa, a questão dos esforços, né? E nós vimos também que nós temos que fazer, né, vairagya ou vairagya, né, ou varagia, ou varejear, enfim, vida, vairagya, né? Nós temos que praticar para ter a consciência dominando os sentidos. Não seria dominando a palavra, seria libertando-se das mãos dos sentidos, libertando-se desse domínio dos nossos sentidos. Então a gente começou a fazer uma percepção de tudo isso, que existe um trabalho, não somente de uma vida, mas trabalho de vidas. Nós também começamos, em outras palavras, a deixar muito claro que existem diversos graus evolutivos, que existem yogis, né, muito avançados, existem yogis que estão hoje num grau de muita iluminação, mas tem uns que estão iniciando, assim como eu, né? Assim como eu, assim talvez como você, que esteja precisando de alguém para dar uma luz, que esteja precisando de ouvir algo para ver se você está realmente no caminho certo. Então nós vimos tudo isso. Aí nós vimos que o estado, né? Que um estado elevado de vairagya é no momento que a gente vence os nossos desejos, né? Nós vimos isso no último vídeo, que nós somos os senhores de nossas emoções, os senhores, nós nos assenhoramos, né, dos nossos desejos. Na verdade, esse eu inferior, esse eu menor, ele passa a ser menor mesmo no seu sentido de ele começa a diminuir o seu tamanho e o superior passa a assumir a sua posição. Mas que mesmo quando nós começarmos a adentrar os primeiros estágios em Samadhi, nós vamos entender um pouco mais hoje o que seria isso, tá? Nós entrarmos nos primeiros passos de Samadhi não significa que nós estaríamos libertos do desejo. Que a liberdade verdadeira dos desejos, né, desse ímpeto, esse algo que nos controla, que nos submete, que nos faz experienciar, querer estar buscando coisas, querer estar fugindo de coisas, nos dá medo, nos dá paixão, nos dá busca de prazer, nos traz euforia, e dominar tudo isso, se realmente estiver livre de tudo isso, só quando nós atingirmos o estado final da autorrevelação, que é da autorrealização, que é Kaivalya ou Kaivalya, né? E hoje nós vamos estar entendendo um pouco mais, né? Nós vamos estar entendendo mais ou menos a seguinte questão, tá? Nós vamos estar adentrando um pouco mais sobre o Samadhi. O que é o Samadhi, ou Samadhi, como algumas pessoas dizem, eu já assisti em alguns vídeos de YouTube. Nós vamos adentrar um pouco mais nesse campo. Nós já vamos montar. Eu estou observando aqui porque eu estou com a bateria fraca desse meu aparelho que grava. Mas enfim, nós vamos começar adentrar num assunto mais interno, né? Nós começamos a falar sobre o externo, nós começamos a falar sobre os movimentos de Chitta, né? Aí nós descobrimos que a nossa mente ela trabalha com movimentos, né? A mente que eu quero dizer não somente a mente física, mas pense em todo o sistema mental nosso. Nós começamos a entender que nós temos uma memória, nós começamos a entender que nós temos a fantasia, a imaginação, que nós começamos a compreender que nós temos a visão correta, nós temos a manifestação do mundo externo, nós temos as manifestações internas dentro de nós. Nós começamos a compreender tudo isso, nós começamos a compreender que nós temos um campo emocional. Então nós começamos a ver que nós temos que praticar exercícios, nós começamos a ver que tem que haver um caminho também de libertação desses desejos. Para quê? Para que nós possamos chegar à tranquilidade suficiente para amainar, tranquilizar, serenar a nossa mente, Chitta, para conseguir entrar nesse estado de Nirodha. Ok? Eu consegui entrar nesse estado, primeiramente, de uma diminuição dos seus movimentos. Eu sempre me esqueço essas três palavras, por isso me força a voltar sempre aqui e ficar redundando, né, para mim poder ler. Primeiramente, nós temos que restringir, controlar e inibir. Então, para nós começarmos a restringir, para nós começarmos, né, a ter esse domínio, para começar a nós caminharmos para a supressão, e isso tudo envolve Chitta.
Tá entendendo? Então hoje nós vamos adentrar em um assunto, na verdade, olha, seriam dois sutras que tratam sobre esse assunto, tá? 2 sutras, eles são sutras extenso nas suas orientações, extenso nas suas explicações, e eu não sei quanto tempo isso vai demandar. Talvez eu tenha que fazer ele em partes, hoje parte 1, amanhã parte 2, depois fazer o outro sutra. Eu não sei o resultado final, mas eu posso dizer para você que o resultado, posso adiantar para você que a somatória de tudo isso vai nos dar um resultado positivo. Nós vamos ter esclarecimento, nós vamos ter compreensão, nós vamos sair desses vídeos, não sei quantos vai dar, não sei se vai ser só um, se vai ser 2 ou 3 vídeos, mas nós vamos complementar essa etapa e vamos sair com o conhecimento de que viemos buscar, ou com o conhecimento necessário para nos dar a base, o alicerce, para poder continuar nos estudos da sessão 1. Lá na sessão 2, aí nós vamos trabalhar muito na sessão 2 a questão, né, do porquê de tudo isso. Nós vamos trabalhar também, né, nós vamos estar falando um pouco sobre ação, nós vamos estar falando, sabe, a sessão 2 é imperdível, só que falta muitos vídeos. Nós vamos ter que falar ainda muita coisa sobre dentro da sessão 1. Né? A sessão 1 nos permite indicar o que é a tarefa, a sessão 1 nos traz nos diz o que é toda a tarefa, e a sessão 2, 3, ela vem nos tratar de como buscar tudo isso, e a sessão 4 ela fala de questões mais filosóficas, né? Mas isso são vídeos que vão ser muito lá para frente. Então o que nós temos que observar é isso, tá? Nós vamos adentrar um pouco mais nesse samadhi. Nós já vamos imaginar, tá? Nós vamos imaginar que nós já conseguimos praticamente ter um domínio sobre os nossos desejos no primeiro estágio, tá? Que é o estágio do primeiro estágio. Nós já temos domínio sobre as práticas, nós já conseguimos dominar os asanas, né? Alguns asanas que é para o domínio do corpo, para que o corpo não seja ele próprio, né? Ele próprio o empecilho para serenarmos a nossa mente. Nós já temos o domínio de Chitta, tá? Nós já temos mais ou menos um domínio de Chitta. Nós já estamos praticamente para entrar no estado de Nirodha. Tá? Nós temos praticamente para entrar. Vamos fantasiar, vamos imaginar isso, que é para nós entendermos o que aqui quer nos propor. Então, percebeu que é tudo uma escalada construtiva dos vídeos até aqui. Percebeu que os vídeos até aqui, eles vieram nos trazendo uma construção do que é estado de yoga. Ele veio nos trazer, né? Ele pegou o estado todo e veio fragmentando até nos trazer aqui. Então nós estamos indo hoje para o 17º vídeo, né, dos Yoga Sutras, da sessão de número 1. Aqui ele fala assim, ó, ele fala Vitarka, tá? Aí ele vai dizer o que são esses estágios de Vitarka. Eu estou só explicando para você o que é o Sutra, mas nós vamos mastigar tudo isso. Ele fala que os estágios de Vitarka são Vikara. Deixa eu pegar aqui que eu tenho eles melhores colocados aqui. Aqui, ó. Vikara, né? Vitarka, Vikara, Ananda e Asmita. É os 4 estágios de Samadhi. 4 estágios de Samadhi. Deixa eu só passar para vocês que eu falei Vitarka, né? Eles são, na verdade, o nome genérico, algo genérico que nós vamos estar criando aqui, né? Tá, daria para nós levarmos esse nome, né? Daria para nós levarmos esse nome. Que eu vou utilizar, eu vou achar um nome genérico para isso, mas enfim, é os 4 estágios que envolvem o Samadhi. A partir do momento que nós conseguimos todos aqueles domínios, nós vamos entrar então nesse estado, né? Nesse estado de nós estarmos nos confins, no linear de nossa própria consciência, da nossa própria mente, de nós estarmos conseguindo reter a imagem, de nós estarmos tendo esse domínio. Aí nós vamos ter que passar em Samadhi. O primeiro estágio de Samadhi nós vamos atingir é Vitarka. O segundo, né? O segundo estágio que nós vamos conseguir é Vikara ou Vikara. Eu acredito que é Vikara, Amanda e Asmita. Eu falo Asmita, mas é Asmita. Esses são os estágios. Então, é 4 estágios em Samadhi, para depois nós conseguirmos desdobrarmos em 4 estágios, cada um deles é um tipo específico de Samadhi, ou Samadhi, para depois nós irmos buscar o verdadeiro pulo do gato,
que é o pulo de conhecer-se a si mesmo, a consciência observando-se a si mesma. Tá? Pode parecer espúrio para quem está com o livro na mão, dizer assim, estou com o livro na mão e não está dizendo nada disso, está dizendo outras coisas. Mas calma que nós já vamos fechar o enredo, nós já vamos conseguir fechar o enredo. Então, o que nós temos que compreender primeiramente? Nós temos que compreender, nós temos que ver que são estágios. Percebeu que eu falei que são estágios? Vitarka, Vicara ou Vícara, né? Amanda, Ananda, né? Ananda e Asmita. Percebeu que são estágios. Como a gente fará para conseguir chegar a esses estágios? E qual é as denominações dos nomes que se denomina o passar nesses estágios, o adentrar nesses estágios? Porque tudo isso há portas para conseguir cada um deles as chaves necessárias para que isso se culmine. O Patanjali, ele apenas traz aí uma instrução, ele apenas instrui ou traz luz, traz algumas colocações sobre o primeiro estágio. Mas ele dá um arremate, pelo menos Time nos esclarece isso no arremate, que a proporcionalidade para se atingir os outros estágios não seria a proporcionalidade, o método para atingir os outros estágios é o mesmo. O método que se emprega é o mesmo, não a mesma forma, o mesmo teor, mas a mesma ideologia, né? Vamos supor, só para você ter uma noção, que eu aprenda a escrever com um lápis. Aí a pessoa vem e me traz uma caneta e diz, escreva com a caneta. Daí tu vai dizer, mas eu não aprendi a escrever com a caneta, só me ensinaram a escrever com lápis. Aí a pessoa vai dizer, é a mesma ideia, é a mesma coisa, só que em vez de escrever com lápis, tu vai escrever com uma caneta. Tá entendendo? Não sei se tu conseguiu entender. Quando nós compreendermos como é que significa, como é que funciona o primeiro grau, nós vamos estar habilitados, nós vamos ter já noções de como trabalhar nos outros graus. Só que você vai dizer, mas eu nunca vou ter essas explicações, ninguém nunca vai me explicar como é que vai ser os outros graus. Você mesmo vai se autoconferir tudo isso. A partir do momento que você estiver habilitado, a partir do momento que você já estiver conseguindo adentrar no primeiro grau, significará que você vai conseguir ter, eu vou usar uma palavra aqui de força, eu vou dizer vontade, uma vontade para conseguir transcender os outros. Só tem um detalhe, yogis experientes, yogis avançados, conseguem passar por todos os graus. Tem yogis que conseguem ir só até o segundo grau, talvez terceiro grau. Tem yogis que só chegam ao primeiro e passam vidas e vidas no primeiro. Tem yogis que vão do primeiro ao segundo e passam vidas e vidas no segundo. Varia para cada um yogi, varia para cada grau daquela de yogi, varia para cada grau também. O yogi pode ser um yogi muito avançado, mas ele está nesse exato momento dentro de uma fase de sua vida que não lhe permite chegar a esses determinados graus. Então assim, existe uma infinidade de situações, de casos. Nós simplesmente temos que entender aqui, né, no Yoga Sutras, que hoje abre uma sessão de mais 2 vídeos, que é o 1.17 e 1.18, nos trará 2 vídeos. Eu não sei se não vai ser mais vídeos pela complexidade do assunto, mas ele nos orienta, ele vai nos orientar o beabá, o que é isso aí? Vai nos trazer o ABC do negócio. Tá? Agora um detalhe, eu nunca cheguei ao estágio ainda, nem de primeiro grau de Samadhi. Eu estou muito longe, muito distante. Eu não consigo nem ainda uma concentração bem colocada, sabe? Eu não consigo isso nem ainda. Então, para mim, hoje eu estou falando realmente aqui com vocês, eu estou falando com o que eu entendo, do que eu compreendo, que as minhas meditações me trouxeram de inspirações, o que eu tenho de base, mas não realmente que eu experienciei. Tá? Eu deixo muito claro isso, porque eu sou um estudante de yoga, eu sou uma pessoa, um andarilho, um solitário, um peregrino, né? Mas que quando começou a caminhar, e agora nesse ponto de sua caminhada, vê que precisa estar compartilhando isto
para que tenha oportunidade de estar buscando orientação externa, contato externo e auxílio também, se for possível, com outros estudantes do tema do yoga, Raja Yoga. Muito interessante falar, porque hoje o YouTube está lotado, né, de Hatha Yoga, está lotado de pranayamas, está lotado de yamas, né? Mas nós estamos falando de Raja Yoga, né? O yoga pela vontade, o yoga, a yoga real. Nós estamos falando disso, a yoga composta de 8 membros, né? A yoga composta de 8 partes. É disso que nós estamos falando. Perfeito, já faltam menos de 10 minutos para encerrarmos, nós não conseguimos entrar no tema, mas é muito importante que você capte tudo isso. Então, assim, o que nós temos que começar a visualizar aqui? Tudo isso que eu estou falando até agora, tudo faz parte do introdutório, mas é um introdutório que vai te auxiliar a navegar nisso tudo. O que é interessante nós entendermos? Nós vamos estar num determinado momento de nossa concentração que nós vamos conseguir fazer o primeiro passo. O primeiro passo qual que é? É a concentrar. Olha a palavra, eu tenho que entender o que é a palavra concentrar. Eu já vou chegar mais nisso, deixa eu só falar, acho que vou falar mais aberto. Eu estou tentando encontrar meios de explicar bem direitinho para vocês. Então nós vamos ter que entender o seguinte. Grosso modo, o que é o Samadhi? Samadhi. Eu vou pegar uma imagem em Chitta, dos meus bancos de memória. Muitas pessoas fazem o exercício da vela, né? Ele olha a vela aqui, fecha a vela, mentaliza a vela. Você vai ver um montão de coisa aí, mas enfim, já. Aí, através de Smriti, memória, a gente prende essa imagem. Essa imagem ela tem que ficar retida na frente de Chitta. Smriti tem que ficar ela na frente, ela como Vitri, modificação. Aí isso tem que ser retida. E ela tem que paralisar igual um quadro. Ela tem que ficar paralisada igual um quadro. Depois de paralisada igual um quadro, nós temos que pegar e retê-la estática. Por que eu digo estática? Porque tu vai ver que ela fica escura, ela fica manchada, ela fica num turbilhão, ela some, ela aparece, ela tem que ficar ali, estática. Estática, o quadro estático. Aí você vai suprimir. Quando você conseguir suprimir, aí você vai enxergar a brecha no estado de Nirodha, né? No estado de Nirodha. Aí você vai entrar. Aí você vai enxergar. Quando você conseguir suprimir, é segurar, ela vai suprimindo, você entra no estado de Nirodha, o primeiro estágio de Samadhi. É o primeiro estágio de Samadhi. Como é que se faz para ver isso? Como que se faz isso? Mas o que é o primeiro estágio de Samadhi? Você adentra, a sua mente ela dá um salto, ela sai desse mundo tridimensional, esse mundo que nós estamos, ela dá um salto pelo que nós compreendemos, ela dá um acréscimo em crescimento vertiginoso. As pessoas muitas vezes falam em estado de êxtase, porque é um êxtase que deve dar nas pessoas, é um êxtase que causa a compreensão acerca do objeto semente. Aquele objeto está retido na tua mente, você não há mais perguntas, você não é mais o perguntador, você não é mais o questionador, você também não é mais a pessoa que tenha como eu posso dizer para você, o buscador. Você já é nem o buscado, você já está com tudo, sabe? Fecha tudo. É buscador, buscando e o buscado, né? Você funde o conhecimento, você transcende esse conhecimento. É algo assim, claro, se nós vamos falar em Samadhi, nós temos que falar ele de diversos 3 graus, tentar criar 3 graus, 3 formatos, né, de compreensão, ou dividir em 3, mas é algo real, é a busca, a verdadeira busca para posteriormente, lá antes de chegar em Kaivalya ou Kaivalya, conhecer-se a si mesmo. Parece ser confuso, mas nós já vamos adentrar no assunto mais teórico.
Niroda, apesar de nós não ter visto ainda o que é Niroda, nós vamos ver Niroda mais lá adiante, mas diz-nos e orienta-nos os Yoga Sutras, eu já vou estar adiantando você um pouco mais, que nós trabalhamos, que a nossa mente ela trabalha com visualizações de quadros. Até o Time ele utiliza um exemplo muito forte, ele utiliza um exemplo muito interessante, que ele fala para nós imaginarmos, sabe aqueles filmes antigos de máquinas fotográficas, que as fotos ficavam... Imagine que, ou tu pode também imaginar uma película de um filme, né? A película de um filme, aqueles de rolo, né, que rodam nos cinemas. A película do filme ele tem tudo ali em fotos, né? Tudo as fotos sequenciais fotos sequenciais de uma cena. Aí você talvez não entendeu isso. Você é mais jovem, você não teve o contato com isso. Imagine os frames, frames, né, que fala, né, frames de uma máquina digital, quando você abre ela num vídeo de edição e tá tudo ali separado, você vai indo, vai dando zoom, chega uma hora, tá tudo ali, a sequência das imagens todas em fotos. O que tem no meio delas? O que tem no meio delas? Um espaço vazio. A nossa mente, por mais que a gente não perceba, por mais que está numa velocidade acelerada, alucinada, né, em alta velocidade, ela registra do mesmo modo. Chitar, nesse grau que nós estamos aqui, e outros graus de menor intensidade, é mais rápida a intensidade, mas é do mesmo formato, registra tudo como se fossem frames. Só que, claro, muito mais altos e muito mais elevados que qualquer coisa que o ser humano possa fazer aqui na Terra. Tanto que nos dá a sensação de as imagens estar sempre dinâmicas e não estáticas. Observe que as imagens sempre se ocorrem de forma dinâmica e se apresentam de forma dinâmica. Mas se nós tivéssemos a percepção de tudo isso, nós conseguíssemos ver, essas imagens são estáticas. É quadro a quadro montado. Quadro a quadro montado e apresentado a Chitar. Chitar só consegue enxergar de quadro a quadro. Por mais que você vai olhar, vai estar todos os teus sentidos te trazendo essas informações, é um quadro que se forma. Só que é tão rápido. É como dizer para você que a luz, a energia elétrica, ela fica toda hora piscando, a lâmpada, porque os elétrons eles não são dinâmicos, né? Eles têm um período de entre um e outro. Só que é tão rápido que nós não percebemos, forma uma ilusão. Isso forma-nos uma ilusão e nós não conseguimos em nenhum momento perceber tudo isso. Então, assim, a mente é assim. Tá entendendo? A Chitar atua assim. Por mais dinâmico, e mesmo eu parando aqui, meus olhos não olhando para os lados, olhando fixo para algo, ainda assim, as imagens estão sendo registradas assim. E nós não nos damos conta. Nós não percebemos. Nós não temos a aptidão de ter essa noção que tudo funciona em frames. Né? Eu vou usar essa palavra, né? Mas tudo funciona em quadros. Quadros muito rápidos. Pessoal, nós vamos fechando essa primeira parte, essa primeira sessão. Nós nem adentramos o tema ainda. É um tema muito extenso. Mas é um tema que precisa ter esse espúrio de conhecimento para nós avançarmos. Né? E o objetivo dos vídeos são esses, trazer luz frente aos Yoga Sutras. Segura aí, pega aí os nossos contatos e já eu estou de volta com você.
Perfeito. Retornamos então. E nós estávamos falando sobre os quadros, né? Nós estamos falando então sobre esses quadros, só que são muito rápidos. Então, o que nós temos que fazer? Né? O que nós temos que fazer? Qual é o caminho então para o Samadhi? Nós temos que começar a diminuir a frequência mental. Nós temos que começar a fazer chitta, primeiramente sossegar. Aí eu tenho que me reportar de novo aqui para poder pegar as 3 palavras. Primeiramente ela tem que começar a restringir. Então nós temos que começar a restringir esses movimentos de chitta através de um domínio de todos o nosso campo emocional, tudo aquilo que nós já vimos falado nos vídeos anteriores e citamos agora na passagem. Aí você vai começar a deixar estático um quadro em sua mente. Essa é a busca. Então nós temos que tentar segurar em nossa mente e reter uma imagem. Tenta reter, dá uma pausa nesse vídeo, tenta reter uma imagem em tua mente. Você não consegue. Por mais que, eu reti, mas ela não é duradoura. Nós vamos precisar fazer uma retência muito duradoura. Muito duradoura. Dependendo do grau de cada um, evidentemente, mas uma imagem que você vai estar em estado meditativo, domínio de respiração, pranayama, asana, tudo um conjunto completo, domínio dos emotivos, sem o domínio delas, emoções não vão deixar a mente sossegar no plano de fundo e tal. Tudo, né? Que nós vamos estudar mais ainda. Aí você vai estar ali, aí você vai puxar de Smriti uma memória, e essa memória vai ficar ali, parada como se fosse um quadro. Ela vai ficar parada, estática, como se fosse um quadro. É esse o objetivo. Só que tem um detalhe. Por mais estática que ela vai estar em Smriti, por mais estática que ela vai estar, não esqueça que nós estamos muito longe, né? Nós estamos num mundo tridimensional, nós temos dentro de invólucros, né? Dentro que mesmo ali ainda ela vai estar em frames, vai estar girando. Aí você vai começar a perceber, através das suas meditações, vai começar a perceber que há um ponto onde você tem que se dar o mergulho. Há um ponto de se mergulhar. E hoje é isso que aqui vai falar para nós. É aqui que vai estar nos explicando sobre esse ponto, sobre esta nuvem, sobre o abandonar essa semente, né? Porque que é semente? Quando essa imagem que você retém, esse ponto que você guarda, essa imagem que você segura, no yoga é chamado de semente. A semente, né? A semente de contemplação, a semente de meditação, a semente que você vai buscar contemplar, a semente que você vai buscar conhecê-la mais, o ponto que você vai buscar entender, né? O que você está usando para Samadhi. Eu quero todo o conhecimento que o Koro me fornece. Eu quero todo o conhecimento geográfico das estrelas do universo. Aí você vai se focar na Lua e vai segurar, sabe? Exemplos assim. Exemplos dessa natureza. Aí você vai fazer primeiramente um trabalho. O primeiro trabalho que nós temos que fazer é concentrar a mente. O outro trabalho é fazer a contemplação. E depois Samadhi. Tá vendo? Só o que significa? Agora nós vamos voltar àquela palavra concentrar que eu tentei entrar na sessão, nesse mesmo vídeo, nessa parte anterior, e não consegui. O que é concentrar? A palavra centrar é centro. Então, o centro de alguma coisa. Centro, né? Vamos imaginar aqui, vamos imaginar assim. Aqui é o centro. Aqui é o centro. Agora, o que significaria concentrar? Consciência, centrar, concentra. Fazer a consciência habilitar-se a ficar somente num centro. Consciência, centrar, centro. Então, habilitar, fazer, esforçar, levar, conduzir a consciência a ficar no centro.
Não é fácil, é algo de uma vida inteira, dependendo do grau evolutivo de cada um de nós. Então, primeiramente, nós temos que tentar canalizar, buscar uma canalização para esse ponto, uma canalização para esse estágio, e aí você vai buscar a concentração. A concentração vai depender de muitos outros fatores que nós vamos ter que estudar, uma concentração correta para o Samadhi, né? Nós vamos estudar o livro todo. Aí você conseguindo essa tal de concentração, conseguindo essa concentração, o próximo passo é a contemplação. Contemplação. Nós não vamos precisar, a consciência não vai ficar, ela vai ficar com aquilo vívido. A consciência vai se fundir, a consciência vai se impregnar, a consciência vai ficar com aquilo vívido na cabeça. E depois daí atravessar essa nuvem no estado de Nirodha. Atravessar a nuvem no estado de Nirodha. Aí a consciência se projeta para o nível. Aí vem Savitarka, que nós havíamos falado, os 4 níveis de Samadhi, Savitarka, Vikara, ou Vikara, né? Ou Vikara, enfim, Amanda e Asmita. Aí nós vamos conseguir o primeiro estágio. Aí tu conseguiria adentrar o primeiro estágio. Vitarka. Existem 2 exercícios para isso, existem 2 passos para isso. Depois domina todo o conhecimento que ali tem. Projeta-se para o estado de Vikara, né? Vikara. Depois Amanda, ou melhor, Ananda e Asmita, ou Ananda, né? Eu só falei os nomes errados até agora, desculpa, gente. A mente está fervilhando. Aí você faz as projeções dentro desses passos, para depois projetar-se para o mergulho da realização final. Isso é um trabalho de uma vida, né? Falar aqui é tão fácil. Nossa, falar é muito fácil. Falar isso aqui tudo é muito fácil, né? Agora você percebeu que eu falei concentrar e contemplar. Concentração, contemplação, Samadhi. Então, o concentrar e o contemplar, existem 2 nomes para isso, ou 2 definições, que se dizem Samprajñata Samadhi e Asamprajñata Samadhi. Essas 2 colocações, elas não estão interrelacionadas ou interligadas com o que aqui nós acabamos de dizer, ou seja, nós dissemos que é concentração e contemplação. Fazem parte, estão ali ajojadas, estão juntas, mas são algo e situações que vão ser desenvolvidas dentro da concentração e dentro da contemplação. Tá? É interessante, acho que fique nesse sentido. Como eu posso dizer para ti? Dirigir um carro, andar dirigindo um carro é uma coisa. Agora, dirigir o carro desviando-se das imperfeições da pista é outra coisa, apesar que você está dirigindo o carro. Entendeu? Então, assim, concentrar e contemplar é o caminho. Mas a Samprajñata Samadhi e a Samprajñata Samadhi primeiro e a Samprajñata Samadhi é coisas que serão realizadas no caminho. Os nomes, até mesmo as coisas parecem que eles se fundem, mas nas minhas observações eu vejo que há uma levíssima distinção, não daria para unificá-los. Mas claro que você pode chegar a tuas contestações, que não precisam ser perfeitamente igual a minhas, afinal de contas somos todos estudantes do caminho do yoga. Então eu acho que essas são as coisas que nós necessitamos ver na parte 1, no primeiro estágio, da sessão 1 do vídeo 17, né, ou do 17º Sutra de Patanjali.
Acho que é muito interessante entender isso. Muito interessante entender isso. Acho que é muito interessante que isso fique claro, que isso fique bem visível para ti. Então, assim, Samprajñāta Samadhi dentro da concentração você reter esse quadro mental, reter essa imagem. Samprajñāta Samadhi, reter essa imagem. Vamos criar uma imagem aqui, vamos usar um exemplo de uma imagem que nós podíamos usar de exemplo. Perfeito, eu quero fazer um conhecimento, eu quero ter o conhecimento nesse primeiro nível de Samadhi sobre a configuração de todos os animais da Terra. Quero saber por que existe o reino animal. Quero saber tudo sobre o reino animal. Quero ser doctor, quero ser mestre, quero ser o maior entendido, não vou dizer o maior porque deve existir outros yogis, mas eu quero ser um grande entendido sobre o reino animal. Então eu vou escolher um animal para meditação, para esse estágio. Porque todos os efeitos, tudo que eu estou vendo hoje aqui em animais é efeitos. Então se eu buscar meditar no efeito, eu vou saber a causa, quando eu estiver em estágio de Samadhi. Então eu vou buscar um animal. Porque o efeito está com a causa e a causa está com o seu efeito. Não importa a linha do tempo. O Samadhi é incrível, gente. O Samadhi é algo incrível. É só um exemplo aqui. Não vamos nos ater às possibilidades, vamos só nos ater ao exemplo. Senão a gente vai começar a devagar, já vai começar a devagar com a minha mente aqui. Segura. Vamos nos ater só ao que nós precisamos agora. Vamos pegar um cavalo. Então eu vou concentrar no cavalo. O que vai ser? O que é o cavalo? Para Samprajñāta Samadhi. É a semente. A semente da minha meditação, a semente que eu estou utilizando é o cavalo. A semente é o cavalo. Para mim poder buscar o estágio de Samadhi. Para mim buscar transcender o estágio de Samadhi. Então eu vou segurar essa semente, vou reter essa semente, eu tenho que ficar com essa semente vívida. Eu tenho que fundir a minha mente com essa semente. Quando eu conseguir fazer a fusão, que eu estiver isso límpido, vívido, não há distinção, diferença, eu vou dizer que é um estado de êxtase, no qual a mente se funde a esta visão, Samprajñāta Samadhi foi estabelecido. A Samprajñāta Samadhi é o abandono dessa semente. Eu vou fazer uma menção aqui, é como se eu inflasse um balão, eu aprendesse a inflar o balão, e o balão inflasse cheio de ar. Aí eu exercitasse outras vezes. Cada vez que eu vou enchendo esse balão, vou ensaiando, vou treinando, eu aprendo a inflar o balão com mais naturalidade, mais facilidade, mais agilidade. E o estado de Asamprajñāta Samadhi seria inflar esse balão sem usar o ar. É doido, né? Só para você ter uma noção. Seria inflar o balão sem utilizar o ar. Eu já sei o que o meu balão tem que ficar inflado. O que é sem usar o ar? O ar seria a semente nesse exemplo. Aí eu vou conseguir transcender a outra etapa. Eu sou estudante. Pode parecer que esteja causando muita confusão em cima do tema. Pode parecer que eu esteja trazendo mais confusão do que luz ao tema. Pode ser. Mas é a forma que eu vejo, é a metodologia que eu compreendo,
E o objetivo, no meu modo de ver, trazer luz a esse fato é utilizando exemplos práticos. Os exemplos práticos podem não dar nem sequer uma sensação. Os exemplos práticos não podem dar nem sequer a compreensão disso tudo. Que cada um, quando lê os Yoga Sutras, começa a meditar nos Yoga Sutras, começa a ter compreensões. As minhas compreensões chegam a mais ou menos a esse grau, até então. Utilizando-se agora um segundo exemplo. Vamos pensar numa injeção de um plástico numa injetora. Tem o molde, né? Tem o molde e a injetora vai e ejeta o plástico. O molde fecha. Fechou. Quando o molde abre, vamos imaginar que seja uma garrafa PET que esteja sendo injetada, né? Quando o molde abre, a garrafa PET fica no formato. Não há necessidade mais ter o molde interno e o molde externo para pressionar. Então daria para nós dizer que quando estamos moldando algo, nós estamos colocando uma semente. E quando nós consigamos moldar esse algo, nós tiramos aquele algo, nós tiramos a semente, aquele algo permanece ali. Mesmo vazio, mesmo vazio. Vamos supor que não exista ar, mas vai ficar vazio. A garrafa PET, né? Imagine ela vazia. Então é esse o estágio que nós temos que fazer com a mente. Primeiramente, conseguir centrar uma semente. Centrar essa semente, segurá-la, retê-la, firmá-la, permitir que ela fique estatizada, fundir nossa consciência, nossa mente com esse estágio. E quando nós vamos... É como se a mente... Aí então aprendeu isso, nós aprendemos a fazer isso. Aí nós vamos abandonar essa semente, nós vamos encontrar caminhos, métodos, eu nunca cheguei lá, não sei dizer como é que é, mas nós vamos encontrar caminhos e essa semente tem que ser abandonada. Suprimida é a palavra, né? Ela vai ser suprimida. Quando ela suprimir, vai ficar um vazio na mente. Mas não um vazio em branco. Não um vazio... um tanque vazio sem o ar, sem alguma coisa lá dentro, sem nada lá dentro, porque nós não estamos nos últimos estágios, porque existe um estágio mais elevado. Aí vai entrar umas divagações, vai ser um período crítico, um período de combate, um período de um duelo, vamos botar assim, um duelo entre vontade para estar firme lá, para estar lá naquele ponto. Aí vai entrar a mente, por assim, perdoe a palavra tão grotesca, entrar num certo colapso, mas não um colapso danoso, um colapso, e essa mente ela vai emergir, ela vai como se fosse atravessar um tanque e vai emergir-se no outro estágio. Aí você vai estar no estágio Vitarka, o primeiro estágio de Samadhi. Eu não sei se eu consegui traduzir. Observe que a gente nem adentrou, eu falei que a leitura era extensa, a gente nem adentrou ainda nas leituras. Eu posso colocar isso como parte 1, eu posso talvez colocar isso como introdutório, eu não sei como é que vai ser criado isso lá na hora, né, que eu vou criar, eu vou carregar o vídeo, vou upar esse vídeo para o YouTube. Mas para nós entendermos isso, nós compreendemos isso. Eu vou tentar criar um outro exemplo. Eu falei o exemplo do cavalo, vamos reter o cavalo, vamos segurar, aquilo vai ficar dominando a nossa mente. Aí nós vamos suprimir essa semente, abandoná-la, mas manter a mente naquele estágio. E nós vamos transcender. Quando nós transcender para o outro grau, reaparecerá a semente. Só que a semente não reaparecerá mais dentro desse plano. Ela reaparecerá em outro plano, com outro plano. Aí como diz aqui na própria leitura, todos os esforços, deixa eu ver aqui como é que eles dizem aqui, ó. Aonde que ele fala aqui, ó. Ele tem um trecho que ele fala na leitura aqui que é incrível, que todos
Olha aqui, ó. O estudante deveria gostar e saber o que são os pratyayas. Nós vamos saber o que é isso, né? Embora místicos e ocultistas em todas as épocas tenham envidado esforços para descrever os gloriosos estágios dos planos superiores, aqueles que leram as descrições podem ver que os seus esforços falharam. Aí, companheiro velho, nem eu sei te dizer, né? Foi muito bom ler aquela palavra pratyaya, porque me chamou a atenção para algo que vai vir complementar do que nós estamos dizendo. Percebe que quando eu falei para vocês a semente, né? No caso esse cavalo, nós estamos com ele retido, essa semente, percebe que nós vamos estar com um conteúdo dentro da nossa Jixitá. Mas esse conteúdo, ele não está só vívido na mente, na Smriti, memória, né? Esse conteúdo, nós temos que levar em consideração o corpo, nós temos que levar em consideração instinto, emoções, nós temos que levar em consideração o nosso karma, né? O karma, como é que é o nome? O sansara, né? O sansara que vai estar retido ali. Tem uma infinidade de situações que vão estar dentro desse pratyaya, que vão ser os, como diz como diz, né, no Mahabharata, né, no Mahabharata, como diz, que são os cavaleiros, né, os inimigos, os cavaleiros estão ali combatendo naquela luta, e plá, e não deixando subir, e não vai, e tu quer ir, não vai, né, e Arjuna lutando junto com, né, ali lutando para vencer tudo aquilo, é aquele combate. Então tudo isso, né, corpo, mente, é um pratyaya, vai estar tudo envolvido ali. Por isso que se você não tiver um domínio das tuas respirações, pranayama, se você não tiver o corpo, se não tiver você as tuas emoções serenadas, controladas, como é que você vai estar trabalhando no teu campo, duelando só com a mente? Como você vai estar duelando somente com a tua mente? Então você vê a necessidade que é de nós estarmos praticando, e tem práticas aqui que não acabam mais. Nós vamos entrar daqui um pouco mais em vídeos que eu estou não seria apaixonado a palavra, mas eu estou assim, por enquanto apaixonado no sentido de estar desejoso de nós chegarmos nos vídeos onde nós vamos falar sobre o terceiro caminho, a auto-entrega, mantralizações, nós vamos falar sobre distrações da mente, nós vamos falar um monte de coisa, tem um monte de coisa. Aqui não está explicando como a gente vai fazer a obra, está explicando o que é a obra, como a gente vai fazer mais à frente. Então é isso que eu estou aqui trazendo para você nesse exato momento. Tá? Percebe que essas duas palavras são sânscritas, né? Sampranjñata e Asampranjñata. E esse Sampranjñata e Asampranjñata, tu entendeu que é tipo inflar, abandonar, inflar, pum, né? Entra na outra camada. Tum, entra no terceiro, sabe? Eles vão acompanhar a Sampranjñata e a Asampranjñata em todos esses estágios. Vitarka, Vikara, Ananda ou Ananda, né? E Asmita. Todos esses 4 estágios. Vai estar presente isso. Todos vai estar presente essa semente. Né? E o método para tu passar em todos é o mesmo. Claro que a semente dos planos superiores não é a semente daqui, é as sementes de lá que você vai ter de utilizar. Antes de dar o mergulho, né? Antes de estudar o mergulho final para a autorrealização, que o mergulho depois se dá, né, com Dharma, que é o conhecimento total, conhecimento amplo, né? Mega, Omega, Samadhi. Aí você dá o pulo, né? O pulo final. Nirbija Samadhi. Esses 4 passos,
esses 4 passos, Vitarka, Vikara, Ananda, o Ananda e Asmita, esses 4 passos eles carregam um nome, né? Esses 4 passos eles carregam um nome só. Eles são chamados de Sabija Samadhis. Samadhis com semente. Sabijas Samadhis. O último estágio, que é o estágio que você vai dar o pulo do gato, é o estágio de Nirbija Samadhi. Aí não tem semente nenhuma, porque nós estamos no você não vai ter semente externa. Você vai ter uma semente, que é a vontade de conhecer-se a si próprio. A semente vai ser você próprio. O eu superior querendo conhecer a si próprio, a luz querendo iluminar a si próprio. Porque nós estamos buscando o externo. Então eu vou buscar o caminho esse. Não é assim, meu filho. Não vai conseguir desse jeito. Nós temos que ir sucessivo, devagar. Isso pode levar vidas. Isso pode não se culminar na primeira vida. Isso pode se culminar em muitas e muitas outras vidas, né? Há comentaristas que mencionam isso, que a encarnação de Jesus Cristo era uma reencarnação de Buda. Então, para analisar quanto tempo se levou para conseguir, né, uma iluminação crística, para analisar todas essas questões. Mas, enfim, gente, eu vou ter que fazer essa divisão de vídeos. Faltam 2 minutos para encerrar ali. Tomara que eu tenha trazido alguma luz. Se você tiver o livro hoje, né, o livro do Taimini, que é a ciência do yoga, vai ser muito bom para você, se você tiver. Pegue esse livro agora, mediante o que a gente está explicando para você, faça a leitura da sessão de número 1, o Sutra de número 17, que fala sobre esses estágios, né, que fala sobre isso. Próximo vídeo nós vamos fazer uma leitura, olha quantas páginas são, 1, 2, 3, 4, a gente vai adentrar nesse assunto um pouco mais, a gente vai entrar nesse sentido um pouco mais, vamos trazer mais luz sobre o que a gente falou tudo agora aqui, mais esclarecimentos também, porque a leitura é muito esclarecedora, mas eu acredito que esse assunto introdutório, essa introdução que a gente fez, por mais divagações que a gente falou, por mais talvez sem base, sem critério, mais confuso, mais distorcido, mais difuso que foi falado, vai ter um significado, vai ter um sentido, vai te trazer quem sabe uma base, um alicerce para você buscar pontos mais elevados. Para alguma coisa vai servir. Pronto, para finalizar. Para algo vai servir, não tenha dúvida disso. Então nós vamos pegar tudo isso e vamos juntos, tá? Entender esses passos que são fundamentais para a continuação aí dos estudos dos Yoga Sutras. Da minha parte era isso. Muito obrigado a todos. Namastê. E nós nos vemos no próximo vídeo.